todos. Antes de iniciarmos então esta conversa informal com o nosso convidado, gostaria de dizer que é um orgulho receber-te aqui no ISAG, a tua antiga casa, e contar contigo para este kick-off do programa Talk About Change, que é um novo podcast do ISAG, que vai abordar temáticas relacionadas com 5 grandes pilares relacionados com o Be Creative, Be Digital, Be Global, Be Green e Be Passionate. E este podcast de futuro vai ser feito pelos alunos, mas no início vamos ser nós a dar o pontapé de saída e é uma honra receber-te aqui nesta casa, uma vez que foste nosso aluno em 2012. Seja muito bem-vindo, Daniel. Vou passar então a apresentar-te. O Daniel colabora com o IPDT desde 2018, é responsável pelas áreas de desenvolvimento turístico e de estratégia digital. Foi coordenador de vários projetos técnicos da área do turismo, integrou a equipa de especialistas responsáveis por certificações de território, um tema muito atual, nomeadamente nos Açores, o primeiro arquipélago, o primeiro destino no mundo certificado como destino turístico sustentável. E participou também na coordenação e em vários projetos estratégicos, nomeadamente em Vila Nova de Gaia e também em Coruche e na região autónoma dos Açores. Sim, então, muito bem-vindo, Daniel, e vamos aproveitar então o tema deste ano, do Dia Mundial do Turismo, e no âmbito destas comemorações, importa refletir um bocadinho sobre o repensar o turismo. Portanto, vamos aproveitar o tema da Organização Mundial do Turismo e vamos pensar de que forma é que o turismo deve ser, no fundo, visto, quer pelas pessoas do setor público, quer do privado, e ter um bocadinho a perspectiva de quem realmente percebe e que trabalha nesta área. Susana, antes de mais, obrigado. É uma honra poder voltar a esta casa, que tive momentos fantásticos durante 3 anos que são inesquecíveis. Os momentos académicos são sempre inesquecíveis por si só, mas foram de facto marcantes e acho que molda uma personalidade de uma pessoa, as amizades que levamos e naturalmente os conhecimentos também que adquirimos. Por isso é um prazer enorme, e quando recebi o convite fiquei super empolgado para poder vir cá falar convosco, falar com os alunos e poder dar um bocadinho o meu testemunho daquilo que fui fazendo ao longo destes últimos anos. E no fundo é a visão também que vou tendo sobre aquilo que é o turismo, aquilo que tem vindo a ser as últimas tendências, como é que ele tem evoluído. E de facto esse tema que falámos aí, que é dedicado ao Dia Mundial do Turismo este ano, repensar o turismo, é um tema que nós que temos vindo a trabalhar no IPDT de forma muito afincada. Nós sempre defendemos o turismo como uma atividade económica que não poderia estar unicamente associada a um crescimento quantitativo. Ou seja, nós durante muitos anos, e ainda continuamos a fazê-lo, associamos o sucesso do turismo com o número de dormidas, o número de hóspedes, proveitos económicos, ou seja, está tudo muito relacionado com números. E este é um caminho si só não nos reflete se nós efetivamente temos a melhorar na qualidade da oferta, se os nossos recursos humanos estão a cumprir com aquilo que é exigido pelos turistas, ou seja, há aqui uma parte que durante anos estivemos a descurar. E é um bocadinho eu acho que é a primeira grande lição que nós tomamos da pandemia, é que é uma lição e uma oportunidade, que este é o momento para nós podermos atuar diferente. Pensar aquilo que nós fizemos bem no passado e aqui os erros que cometemos, porque houve de facto muitos erros cometidos, e também é importante dizer que os erros, para os alunos que nos estão a ouvir, é uma coisa que nos acompanham diariamente e é com isso que nós aprendemos, por isso nunca tenham medo de errar. Acho que é importante neste momento olhar para aquilo que cometemos, fizemos mal no passado, aquilo que fizemos muito bem no passado, e criar aqui um modelo diferente. E esse modelo tem que passar necessariamente por uma qualidade da oferta, uma qualidade do serviço. Agora, a questão é, como é que nós podemos passar destas métricas de dormidas que estão disponíveis em canais como o INE, para umas métricas que ainda não existem, que estão a ser criadas, que ainda há muita investigação académica, científica. Ok, devemos considerar mais a qualidade que os turistas percebem, a qualidade que os residentes percebem. Eu acredito que seja um misto disto. Nós ainda estamos um bocadinho distantes de encontrar o modelo perfeito, mas acho que tem que ser um modelo que tem que ir trabalhando, porque também o que conhecemos hoje
provavelmente será diferente daqui a 2, 3 anos, por isso este modelo de transição da quantidade para a qualidade é o caminho é essencial. a seguir. E deixa-me fazer-te aqui uma questão. Em relação a esta mudança, no fundo, de visão que os empresários vão ter que ter, isso passa, como tu disseste, muito pelas populações locais, por envolver as populações locais. Quando nós estamos a falar de números e as empresas querem, no fundo, é um retorno económico, tu achas que é fácil mudar esta forma de se pensar? Achas que já está a acontecer isso? O que é que tu tens como... Eu acho que estamos agora mais predispostos a aceitar esse tipo de situações do que estávamos em 2019, porque vivemos 2 anos atípicos em que nos fizeram repensar muitas coisas. Ou seja, nós em 2020, isto não sendo muito mórbido, nós vimos entre aspas, o cenário muito, muito negro, e começou-nos a abrir-nos aqui a mentalidade para pensar, ok, mas será que eu quero manter este ritmo que tinha antigamente? Será que eu quero constantemente estar a evoluir? Evoluir sim, mas estar a ter mais volume de trabalho, mais volume, isto até mesmo em termos pessoais, sim. Acho que há aqui um equilíbrio que tem que ser feito entre a atividade profissional e a atividade e a vida pessoal, mas acho que hoje nós, destinos, empresas, estamos mais predispostos a aceitar essa transição. Não é de todo uma transição fácil, porque quando estamos a falar de empresas, sobretudo, a receita tem um peso muito grande, porque se não a tivermos, temos em risco a nossa vida pessoal, mas acho que é um caminho que está a ser trabalhado, não vamos mudar de hoje para amanhã, há aqui um trabalho que tem que ser feito durante anos, mas eu pegava isso numa lógica diferente. Eu acho que se nós não adotarmos isso daqui a 1, 2, 3 anos, daqui a 4, 5 nós estamos ultrapassados. E se hoje conseguimos até ter sucesso e ganhamos 5 euros por dia, por exemplo, daqui a 5 anos outras empresas vão estar a ganhar 10 e eu vou estar a ganhar 2,5. Eu acho que é um caminho que vai ser imposto também por isso. A Susana falou aí de um ponto que eu acho que também é muito importante, que é os residentes. Exatamente. Que durante muito tempo estiveram afastados da atividade turística. E eles são, talvez, das partes mais importantes da atividade turística. Eu se for para uma cidade ver monumentos, tudo bem que os monumentos são históricos e muitos deles têm o seu peso e a sua importância histórica, mas a certa altura, quando nós saímos destes monumentos mais emblemáticos, eu posso visitar uma igreja no destino A ou no destino B. E eu acho que aqui é que entra muito a questão da população, da vivência do local. Por isso, se nós integrarmos os residentes, se eles estiverem satisfeitos com a atividade turística, por um lado, e também se sentirem que ela contribui para a sua melhoria. Ser uma mais-valia. Sem dúvida, porque se isso acontecer, eu vou estar num sítio onde eu gosto de viver, e se eu gostar de viver na minha cidade, tem condições para que turistas que vêm cá 2, 3, 4, 5 dias também sintam essa mesma situação. Por isso, acho que pensar o turismo tem que ser cada vez mais abrangente, ou seja, temos que pensar não só a chegada do turista de avião ao destino, mas depois é todo este ecossistema que anda à volta destes transportes e as acessibilidades. A animação, por exemplo, o caso da animação turística. Exatamente, também. É tudo isto que tem que ser pensado quando pensamos num destino, quando pensamos numa empresa, porque nós não queremos ou seja, que os turistas se fechem numa bolha e não contactem, porque essa não é a nossa essência de Portugal, a nossa essência do turismo português é muito o contacto humano, e é isso que os turistas valorizam muito, por isso é este modelo que tem que ser. Já agora vou abordar aqui outra questão interessante, que é o próprio turista. O perfil do turista alterou completamente, portanto eu estou também na área há muitos anos, e o que é que eu tenho vindo a reparar? Tenho vindo a reparar que hoje em dia o turista procura muito mais experiências, autenticidade, destinos genuínos, contacto com o local. Eu sou guia oficial e portanto tenho muito essa necessidade. O turista quer co-criar, quer participar num workshop, e isso também se calhar faz com que as empresas tenham que ter outra visão e que tenham que seguir outra estratégia que não a tinham até agora, se calhar. Sim, sem dúvida. Aliás, e continuando um bocadinho aquilo que estávamos a falar atrás, que é, eu não quero que o turista venha e fique isolado num ambiente industrializado, que eu sinta que estou a ser bem recebido, ok, mas foi tudo preparado ao pormenor para que a minha experiência fosse boa. Eu acho que o improviso, a questão às vezes até que esteja até menos
preparada, num bom sentido, ou seja, que seja mais, permita o contacto com o real, terá sempre, para as empresas e para os destinos, terá sempre uma mais-valia. Eu acho que planear e executar a 100% tudo aquele plano que nós definimos no papel e depois pensamos, Não não resulta. resulta, porque pode resultar uma vez para um certo tipo de turistas, mas depois quando nós sentimos que a perda de autenticidade está a acontecer, vai ser pior a emenda que o soneto. Agora, sim, estamos perante um perfil de turista diferente, sem dúvida. As tendências também mudaram, se calhar? Sim, quando nós falamos de um turista que em 2019, e eu falo 2019, mas estamos a falar de 2, 3 anos antes, que já começava a abrir-se para novos temas. Nós no passado víamos muito as férias, o lazer, como uma oportunidade para nós descansarmos, pararmos, estarmos 2, 3 dias numa praia, ou uma semana e não fazermos nada. Hoje é diferente. Isso já acontecia antes da pandemia, agora acontece muito mais em que nós valorizamos o descanso, valorizamos os momentos em família, mas queremos que a nossa viagem tenha significado. Memorável, queres que ter uma experiência memorável e essa questão do memorável também poderá aqui abrir uma discussão também interessante, que é memorável para mim. Exatamente. Pode ser memorável estar numa cidade e ter uma experiência, por exemplo, com uma pessoa que está a passar na rua, um residente, Exatamente. e que me marca para toda a vida. A questão do memorável difere muito, mas sim, as pessoas procuram muito isso, essa experiência com o real, e os workshops de querer aprender tradições locais, artesanato local, são de facto uma tendência que eu acho que tem que ser potenciada, envolver os residentes nesses workshops tem toda a mais-valia. Eu vou aproveitar para falar aqui um bocadinho da vossa revista, não é? Ótimo. Porque realmente a revista saiu há pouco tempo, é muito recente, tem realmente estudos muito interessantes, portanto que todos os profissionais deviam realmente ler e perder aqui, gastar um bocadinho de tempo com a revista, e vocês aqui também identificam bastantes tendências que realmente passa por... em termos de destinos, os destinos terem que repensar a sua estratégia. Por exemplo, há aqui algumas tendências que eu identifiquei que há uns anos se calhar não faziam tanto sentido e que agora fazem sentido. Achas que as empresas, em termos de preparação, de formação, estão preparados para esta realidade também? Acho que cada vez mais as empresas estão preparadas para esses novos desafios. Se nós olharmos para a evolução daqueles que eram os proprietários de empresas, de alojamentos, há 10, 15 anos, que eram pessoas que se reconvertiam muitas vezes até em part-time para esse tipo de fins, e eu acho que há cada vez mais uma profissionalização do setor turístico, e isso acontece no alojamento, com imensos bons profissionais que estão a ser formados pelas instituições de ensino, acontece na restauração também na mesma ótica, acontece na animação turística. Eu acho que nós estamos com talvez a geração mais bem preparada para dar resposta ao turismo atual e estar predisposta a desafios que mudam um bocadinho o mindset do que é o turismo e do que é que deve ser o turismo. Pois, porque nós tínhamos, e ainda acontece em muitas situações, nós temos a ideia que qualquer pessoa, e muitos alunos chegam aqui e acham que qualquer uma pessoa pode ir para o turismo, porque no fundo o que é que eles gostam é de viajar, mas realmente a formação é essencial, e isto vai nos levar então também para um ponto que eu gostava que tu abordasses, tem a ver com o papel das instituições. Tu passaste por esta casa. Neste momento há uma oferta enorme de cursos de turismo. Isto faz-nos pensar também, se calhar, que temos que também ter outra postura em termos de conteúdos, em termos de forma de abordar também esta área, não é? Há áreas que, por exemplo, a sustentabilidade, e vamos agora passar para essa questão, a questão da sustentabilidade, das acessibilidades, que realmente são uma tendência. Nós próprios agora temos os nossos eixos e o Be Green faz parte, portanto temos mesmo essa preocupação. Agora, às vezes também eu questiono, muitas vezes parece-me um bocado tudo moda. O que é que nós vamos poder fazer para tornar realmente os destinos mais sustentáveis? A questão da certificação dos destinos, que é um tema que nós vamos abordar aqui, por exemplo, num meeting de turismo que vamos realizar em janeiro. Portanto, é importante os destinos também preocuparem-se com isto. Não é falarmos só de acessibilidades e depois as pessoas chegam a um edifício e não entram porque afinal não é tão acessível como eles pensavam. Portanto, também em termos de forma de pensar, o que é que tens para dizer? Sim.
Pegando pela primeira parte da questão, onde me fala dos planos de estudo, das instituições de ensino, eu acho que é importante que os planos de estudo estejam cada vez mais próximos do que é o mundo empresarial. Por vezes acontece que existe um certo distanciamento entre a teoria e aquilo que leva à prática. Isso faz com que, por vezes, os profissionais cheguem a uma primeira experiência de trabalho e aquilo não coincida exatamente com aquilo que aprenderam e não estejam preparados para dar resposta aos desafios. E sobretudo no setor turístico, que é um setor super dinâmico, em que o que é verdade hoje, amanhã pode não ser tão verdade. Por isso, esta aproximação entre, e este é um desses exemplos, entre o mundo empresarial e a academia, é muito importante para que os planos sejam ajustados, que os estudos sejam feitos em cima de trabalhos reais, no fundo, em que os erros sejam partilhados, porque eles ajudam a melhorar e a criar em cima deles. Por isso, acho que isso é fundamental. Outra parte da questão tem a ver com a sustentabilidade, e isto é de facto o tema do momento. Só que é importante desconstruir este tema, porque nós falamos de sustentabilidade há mais anos, mas de 10 anos para cá é o tema que toda a gente concorda. O turismo tem que ser mais sustentável, o desenvolvimento territorial tem que ser mais sustentável. E quando nós começamos a desconstruir este tema, por vezes não sai muito sumo dessas conclusões e dessas previsões. E nós no IPDT temos vindo a trabalhar isso mesmo. É uma área que nós já temos há mais de 6, 7 anos, a trabalhar esta deconstrução. Para nós a sustentabilidade é clara, são 4 eixos: ambiental, naturalmente a preservação dos recursos naturais, falamos de água, falamos de resíduos sólidos, falamos de tudo e mais alguma coisa que tenha a ver com o meio ambiente. É importante que um destino que queira afirmar-se atente a esta preservação ambiental. O caso dos Açores é um excelente caso nessa a Graciosa, não é? Exatamente. Tem o projeto Gracioli, que é um projeto muito bem executado, mas no fundo isto acontece ao nível de todas as 9 ilhas. É um bocadinho difícil encontrar um nível de homogeneidade em termos de postura correta em territórios que, no fundo, embora estejam administrativamente unidos, estão geograficamente distantes. Mas o caso dos Açores é um muito bom caso. Mas continuando aqui nos pilares da sustentabilidade, além da vertente ambiental, temos a vertente económica, porque é fundamental que as empresas tenham sustentabilidade económica, e aqui falamos de salários. Se nós não tivermos salários atrativos, estamos a perder profissionais. Temos, além da ambiental e económica, temos a social. E aqui falamos também, uma vez mais, do emprego, falamos das tradições que têm que ser preservadas, e isto mistura-se um bocadinho também com a cultura das pessoas. Por isso, se um destino trabalhar estas 4 áreas da sustentabilidade, estará mais próximo de desenvolver sustentavelmente. Agora, isto é tudo um campo um campo que tem que ser ainda muito mais trabalhado. Ou seja, se nós falarmos do ambiente, falamos de recursos hídricos, falamos de recursos sólidos, falamos de hectares, que não são, por vezes, temas atrativos, mas que têm que estar lá para servir os residentes, mas também para servir os turistas. E quando nós falamos do momento em que vivemos, atualmente, as alterações climáticas, em que, nós pensamos que isto ainda possa estar um bocadinho longe do turismo, mas já há exemplos que há licenças de alojamento que não são aceites, ficam pendentes porque o destino entende que não Barcelona, há capacidade. Por exemplo, já tem essa questão, e aqui também temos. Sim, mas a questão é mais funda, que é no fundo a pausa do licenciamento, de novos licenciamentos, porque o destino não tem capacidade de abastecer água a novos alojamentos. Ou seja, já estamos neste momento. Ou seja, quando nós olhamos à falta de água e vemos que ela pode influenciar a nossa oferta ou o crescimento da nossa oferta, temos que pensar dessa forma. Eu acho que isto é um dos melhores exemplos. Isto está a acontecer a nível nacional e a nível internacional, que é um cenário que nos abre. E quando nós pensamos em turismo e depois vemos que, mas o turismo está a ser impactado pela falta de água. Desculpa interromper, este ano falou-se na questão das piscinas no Algarve, por exemplo. Muitos empreendimentos chegaram a pensar ter que cortar no fundo isso vai alterar tudo, porque um turista quando vai não está a pensar diretamente nisso, mas se chega ao destino e depois vai ter estes constrangimentos, acaba por afetar completamente a sua experiência, não é? Portanto... Susana, e já que falou dessa parte, eu acho que é muito interessante focar aqui num tema que está associado à sustentabilidade,
que eu acho que é um dos pontos que nós temos que evitar enquanto profissionais, enquanto empresas e destinos, que é nós queremos mostrar-nos verdes quando na verdade não o somos. E isso é o termo que está generalizado, tem a ver com o greenwashing, em que há cada vez mais reclamações dos turistas porque entendem que um determinado hotel, uma empresa se promove como sustentável, mas na prática não o é. Tem desperdícios em todo lado. Exatamente. E isso é talvez das piores coisas que nós podemos fazer. Mais vale nós não dizermos nada. Sim. E o turista não o perceber dessa forma do que estar a dizer que o somos e depois não o somos. E por outro lado, o turista é muito mais ativista. Eu tenho voz. Eu posso ter voz na minha rede social. Facilmente nós conseguimos criar impacto hoje em dia, isso é outra questão. Um exemplo que foge muito disto, e para dar aqui um exemplo de como a voz e o peso têm importância, e como hoje nós conseguimos, entre aspas, estragar o negócio de alguém. Um exemplo que aconteceu a semana passada, nos campeonatos do mundo de ciclismo, um atleta estava no seu quarto hotel e durante a noite foi incomodado com duas jovens que estavam a bater à sua porta do hotel. Aquilo correu mal, porque ele reagiu mal, foi preso, etc. O que é que está a acontecer neste momento? Os adeptos desse ciclista estão a pontuar negativamente o hotel e depois acabam por estragar. E eu que na semana passada tinha uma pontuação de 9, imagine, 9.9 no Booking, neste momento estou lá e estou a perder reservas a todo momento. Por isso, às vezes... é uma distração que nós temos que nos permite. Sim, e hoje em dia nós temos essa questão dos mídias, não é? Portanto, nós facilmente conseguimos estragar um negócio, portanto temos que ter mesmo cuidado com isso, e depois principalmente o que tu estás a dizer, e vou passar para a parte das acessibilidades, porque é a minha área também de investigação, e essa questão, nós realmente fizemos um trabalho espetacular, e aqui vou destacar o trabalho que o Turismo Portugal tem feito em termos de promoção, realmente, e acho que tu concordas com isso, a Sim. questão e já vamos falar um bocadinho também sobre esse aspecto. Nós conseguimos ser um país que durante a pandemia nos mantemos sempre ativos em termos de promoção, portanto nós soubemos realmente transmitir segurança aos turistas, que é uma questão muito importante, mas depois temos a questão, fomos eleitos um destino acessível, e depois realmente há coisas que falham e coisas que já estão em termos de legislação. Portanto, isto passa também pela questão das atitudes que tu tinhas e que vinhas a falar. Portanto, as pessoas têm que perceber que todos temos que ser envolvidos, desde os locais até quem neste caso tem as necessidades especiais, para conseguirmos resultados. Portanto, facilmente as coisas chegam cá fora e depois acaba por criar um impacto muito, muito negativo. Mas em relação à promoção, aproveitando então esta deixa, em termos de promoção também, o que é que vocês, qual é a tua visão? Estamos a trabalhar bem? O que é que tu... Eu acho que em termos de promoção o Portugal tem sido um dos melhores exemplos a nível mundial e o resultado está à vista, a quantidade de prémios que nós ganhamos a nível de campanhas de promoção, não só do Visite Portugal, mas as entidades regionais e também muitos municípios que já investem na parte promocional, que consegue depois ganhar prémios a nível internacional. Por isso, eu acho que nós estamos também a trabalhar muito bem isso e o reflexo disso é o sucesso que estamos a ter em 2022. Ou seja, nós passamos de 2020, em que recuamos para resultados de 1990. Sim. E passamos em 2022 para aquele que é expectável de ser o melhor ano turístico de sempre, superando 2019. Ou seja, isto por um lado dá-nos duas ideias. Já, se há setor resiliente, e esta é a palavra, uma das palavras da moda, é o turismo. Exatamente. Porque passa do pior ano de sempre para o melhor ano Exatamente. de sempre. E isto é importante, acho que é interessante ver esta parte. E depois, isto acontece porque houve trabalho, porque ao longo de 2 anos, em que estava tudo limitado, não havia voos, nós não podíamos sair de casa, foi feito um trabalho de comunicação. E eu acho que isso é o ponto que faz a diferença entre aqueles que ficaram parados e não Exatamente. Comunicaram, e aqueles que naquele momento comunicaram segurança e continuaram o trabalho junto dos seus potenciais turistas. Naquela altura não podiam viajar, mas ok, eu quando estiver isto tudo aberto, para onde é que eu vou? E eu recordo-me de Portugal, recordo-me do Porto e Norte, dos Açores, Claro. da Madeira, porque de facto aquela mensagem naquele momento me marcou. Eu não Sim. podia viajar, mas assim que tiver a oportunidade o vou fazer. Por isso, isto foi talvez
por um lado, o que foi melhor feito por muitos destinos e empresas, por outro, aqueles que perderam e neste momento estão a não ser competitivos porque nessa altura não souberam transmitir essa confiança. Essa questão da confiança, através das campanhas que foram feitas, dar um exemplo também de um projeto que teve um impacto enorme, foi o Clean and Safe, na altura. Tu estiveste ligado a esse projeto? Sim. Na vertente fizemos a formação do Clean and Safe na região autónoma dos Açores, para, salvo erro, 2.500 agentes turísticos, por isso teve um impacto muito importante. Porquê? Porque na altura em que estávamos em abril, que o Turismo Portugal criou este selo, foi o primeiro selo desta natureza a surgir a nível mundial, e depois houve réplicas deste selo, inclusive pela Organização Mundial do Turismo e outras entidades, que depois se basearam naquele modelo para levar um selo que transmitiria confiança para as pessoas. Por um lado, isso foi muito importante em termos promocionais, deu uma segurança ao turista. E por outro, teve a capacidade, naquele momento em que toda a gente desconhecia o que era a Covid-19, como é que nós nos podíamos defender dela, de dar indicações de o que é que podíamos fazer. Por um lado, ler um manual, ok, eu posso interpretar aquilo de uma forma ou de outra, mas ter alguém que me diga... esclareça as dúvidas também, que dê formação. Exatamente. Isso foi uma grande iniciativa que foi implementada a nível nacional e que ainda hoje tem um sucesso muito grande e que no fundo ajudou tudo para este momento de retoma que estamos a assistir. A questão da acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida também é um tema que eu acho que me é particular. Eu trabalhei durante 2 anos mais diretamente nessa área e de facto Com o resto do país. Sim, corremos mais de 300 ou 400 km a pé, não seguidos, mas ao todo calcorreando as cidades todas. Esse projeto foi muito interessante porque nos permitiu, foi um projeto feito com o Turismo de Portugal e que está disponível no Visit Portugal, que são os itinerários turísticos acessíveis. Eu utilizo esse projeto para os meus alunos, portanto estamos no bom caminho. Foi desafiante porque na altura nós tivemos que em 20 cidades criar os itinerários que naquele momento nos pareciam mais acessíveis para dar a possibilidade das pessoas visitarem. E se eles não fossem acessíveis, tudo bem, nós iríamos informar as pessoas de que não são, porque lá está, mais vale nós informarmos previamente as pessoas do que não o fazermos e as pessoas ficarem... Isso faz toda a diferença. Exatamente. E essa parte da acessibilidade, eu acho que ainda não é uma área que está presente, sem dúvida, há uma consciencialização disso, mas eu acho que depois, quando na prática temos que implementar, ainda temos muitas dúvidas. Também a questão das atitudes, portanto aqui é preciso também mudarmos as atitudes para as pessoas começarem a perceber que no fundo isto pode acontecer a qualquer um e que todos estamos lá, não é? Nós fizemos uma iniciativa que eu acho que era muito interessante, que era essa questão. Às vezes, quando eu estou no papel da outra pessoa, consigo compreender melhor. Por vezes, um lanço de uma porta de 10 centímetros impede que uma cadeira de rodas entre. Ou então eu que tenho alguma dificuldade na visual, posso tropeçar. E isso, quando nós não temos essa percepção pessoal, escapa-nos, mesmo na parte do desenho urbano, nos escapa. E isso, nós fazemos a iniciativa que era uma ação de sensibilização, que era vedar os olhos das pessoas. Vestir o papel e colocar-se no papel do outro. E depois as pessoas davam por si a encontrar coisas no seu próprio local de trabalho que não eram acessíveis. Sim, mesmo em questão dos destinos, por exemplo, há muitas estratégias que são, por exemplo, no metro, aquelas percursos com relevo, isso não é só para as pessoas que não veem, é para toda a gente. Portanto, no fundo, perceber que isto é para todos, não é? Exatamente. Que não é só para aqueles grupos. E é um dos principais erros, quando nós olhamos para esse tipo de desenho urbano, em que por vezes achamos que, entre aspas, fica feio, e associamos muito a pessoas com deficiência, e não é, porque se eu tiver um carrinho de bebê, esses 10 centímetros de degrau vão-me impactar, e eu, se tiver hoje, eu não posso engravidar, não é? Pois, mas se uma mulher estiver grávida, e vai fazer diferença. Claro. Por isso, há condicionantes para todos, a qualquer altura da sua vida. Posso partir uma perna amanhã e vou necessitar desse tipo de situações. Por isso, quando nós desenhamos algum espaço urbano, algum edifício, isso temos que ter em consciência de que é necessário
para todos a qualquer momento da sua vida. É exatamente essa questão que também temos que sensibilizar e que faz parte como a sustentabilidade. Isto não é um tipo de turismo, isto é uma sustentabilidade, isto tem que estar, é transversal a todos os tipos de turismo. Em relação, mais duas questões que eu gostava aqui de falar um bocadinho contigo, tem a ver com a questão da inovação. Portanto, tu estás no terreno, portanto, tu deves ter acesso a ideias fantásticas, não é? Portanto, tu deves estar dentro destes projetos todos que têm vindo a acontecer. A questão da ligação das universidades ou dos ensinos politécnicos realmente é uma necessidade, portanto, acho que isso também já falaste, abordaste essa questão. Agora, em relação a conselhos, por exemplo, porque nós atualmente queremos reter talentos, como tu falaste há bocadinho, porque uma das nossas preocupações é assim, nós formamos excelentes alunos, alunos com muitas capacidades, agora realmente às vezes é difícil nós, numa fase depois desta pandemia, motivá-los para o turismo, quando têm, se calhar os pais, a sociedade toda a falar destes problemas. Portanto, em termos de conselho para os alunos, o que é que tu achas que poderias deixar aqui como mensagem? Tu saíste daqui também, desta casa, não é? Também não foste diretamente para o IPDT, fizeste o teu percurso, estagiaste numa empresa também ligada ao turismo, tiveste altos e baixos, se calhar, em termos de motivação, mas o que é que tu achas que poderias deixar aqui também como mensagem para os nossos alunos? Sim, eu acho que a partir do momento em que nós nos conformamos com o nosso desenvolvimento pessoal, devemos parar e pensar porque é que está a acontecer. Por vezes esses momentos de altos e baixos são normais, vai haver momentos em que aquilo que estamos a fazer não é interessante, porque há trabalhos que não o são, e isso é normal, porque eu hoje estou a fazer isto, amanhã vou fazer outra coisa que me dá mais gozo fazer, e isto é o mundo do trabalho, que há por vezes temos que fazer, porque são trabalhos que nos são contratados, por isso os momentos altos e baixos vão acontecer ao longo de toda a vida. Eu só tenho 10 anos de experiência de trabalho, já os tive, e acredito que nos próximos 20 até à reforma, que agora é um bocadinho mais tarde, ou 30, vou continuar a ter, e por isso é normal. Eu acho que outra questão que nós lidamos mal enquanto profissionais é a questão do erro e o medo de errar. Claro. Eu já falei disto muitas vezes, porque eu acho que é aquilo que por vezes eu quando saí quando terminei os estudos, o meu medo era não saber termos técnicos do turismo numa empresa que falava de turismo. Ou seja, eu ter medo de não conseguir dizer de forma rápida, quando me perguntassem o que é um RevPAR, o que é uma taxa de ocupação cama. E eu não tenho que ter medo, até porque a informação está disponível online, é uma questão de pesquisa. É fácil. E depois também é muito importante essa questão da pesquisa, que é, nós não pesquisamos tanto como devíamos. Por vezes ficamos ali a bater nas dúvidas, a bater sem conseguirmos pensar, e a resposta às vezes está no Google. E grande parte das respostas estão todas no Google. Eu grande parte das coisas que resolvo, faz-te a fazer uma questão ao Google, e ele dá-me milhões de respostas em milhões de línguas, e eu consigo. Por exemplo, nós trabalhamos muito, uma das áreas que tenho vindo a trabalhar tem a ver com a questão da estratégia digital, do marketing digital. Também. E que é uma das áreas que está cada vez mais a evoluir. Estamos trabalhar com a plataforma Google, com o Facebook, Instagram, etc. Há ajustes diários da plataforma para ver se daquela forma é mais rentável, porque no fundo é tudo negócio para eles, e isto no fundo obriga que diariamente nós estejamos a par do que é que são as novidades, e de que dentro das novidades como é que nós podemos potenciá-las. Por vezes a plataforma abre-nos ali um campo e nós temos que pensar, ok, mas este campo foi aberto porquê? Porque me vai facilitar a vida, ou porque vai facilitar-lhes a vida em termos de ganhar dinheiro? Que também é esse o objetivo, uma vez mais. Ou seja, este trabalho de estratégia digital, que não foi a estratégia que eu fiz a licenciatura, não foi nisto que fiz a licenciatura, no marketing digital, mas tem sido uma área em que eu me tenho vindo a especializar, formações. Se calhar nessa altura ainda longe era disto, muito... Longe disto, eu nunca me imaginava a poder estar a gerir uma página de um destino turístico, a comunicar, a fazer publicidade,
junto de mercados estratégicos, dessa forma, não me passava sequer pela cabeça fazê-lo. E é uma área que requer muita investigação, ou seja, grande parte das coisas estão no Google, procurem, há muita gente que escreve, e eu acho que a questão de não temer o erro, de ter o bichinho para procurar e não nos bloquearmos quando não sabemos alguma coisa e assumir quando nós não sabemos, eu acho que é talvez os melhores conceitos que eu posso dar para os estudantes, porque nós, se soubermos tudo, não vamos muito longe, porque sabemos se calhar um bocadinho de tudo. Sim, mas depois acabas por ter que aprofundar, até que as mudanças tecnológicas, como tu dizes, são enormes. Em relação a profissões que tu, neste momento o turismo, os nossos alunos passam muito pela gestão hoteleira, por agências de viagem agora até menos, portanto isto são modas também. Tu estás na área do planeamento, portanto tu pegas, explica só um bocadinho aqui, já se conseguiu perceber ao longo da tua conversa, mas eu gostava que pegasses, por exemplo, no caso de Vila Nova de Gaia, para terminarmos, ou de alguns dos projetos que vocês têm que realmente são grandes projetos, que explicasse um bocadinho o que é que vocês fazem, porque os alunos muitas vezes neste momento estão centrados em 2 ou 3 áreas do turismo e não percebem que há muito mais para explorar. Claro que isso cabe-nos a nós professores, e por isso é que eu estou a aproveitar também aqui este podcast para falar um bocadinho de uma área que é tão importante e que muitas vezes eles nem sequer sabem, não percebem o que é feito nesta área. Sim, aliás, o turismo teve durante muito tempo uma conexão muito ligada à questão da restauração. Eu trabalhei na restauração durante alguns anos, por isso tive esse contacto com o mundo, com os turistas. É exigente, das profissões mais exigentes que existem, e nós não a valorizamos como a devemos, mas passando à frente, nós associamos muito a este tipo de profissões que estão muito no front office, em dar a cara ao turismo, mas é importante que esteja por trás toda uma equipa que planeia o destino, planeia como é que nós queremos vender. Ou seja, o planeamento é aquela fase em que nós, por vezes, descuramos, porque queremos partir logo para a venda, mas é aquela parte que, se nós saltarmos, em vez de rendermos 5, vamos render 1 euro, por exemplo, porque mas se mantivermos esta questão do planeamento, nós conseguimos, de facto, rentabilizar os nossos negócios. Muito praticamente, e se calhar dava o exemplo de Gaia, por exemplo, ou dos Açores, também podemos começar por aí, que é um projeto mais recente, que é, em 2015, eu ainda não estava no IPDT, a empresa desenvolveu o plano estratégico turístico para os Açores, em que foi definido efetivamente quais eram os eixos que deviam ser apostados, qual era o produto, o posicionamento, a questão da natureza, a questão da sustentabilidade. Ficou claro logo desde aí, e isto faz com que todas as empresas, todo o destino trabalhe de forma homogénea para o mesmo fim. E o exemplo dos Açores é um excelente exemplo, porque vemos que em 2014 nós não tínhamos uma atividade turística nem sequer semelhante àquela que temos hoje. E os Açores são hoje o melhor destino turístico, um dos melhores destinos turísticos insulares. Vão bater o recorde de turistas este ano. São o primeiro arquipélago do mundo certificado como destino turístico sustentável, que nós também trabalhamos nisso. E lá está, é isto que o planeamento permite, pensar o que é que nós queremos, pensar quais são os mercados que nós queremos atingir. Por exemplo, uma das situações que as empresas também, as empresas e os destinos, quando nós entramos em contacto com eles, foi, ok, então quais são os vossos principais mercados, os vossos principais segmentos? E dizem-nos, o mercado espanhol, o mercado francês, o mercado alemão. Ok, mas isto é comum para eu que estou em Melgaço, eu que estou no Algarve, eu que estou nos Açores, ou eu que estou na Madeira. Uns mais, outros menos, mas grande parte dos turistas são daqui. Agora, o turista que vai aos Açores é diferente daquele que vai ao Algarve. Falando, por exemplo, do turista americano. É um turista diferente em termos de lá. Se calhar vem de origens diferentes. Exatamente. Por exemplo, em Londres, nós podemos ir buscar pessoas para o Algarve que tendem a ter um comportamento mais similar daquilo. Os próprios hábitos mudam, não é? Dentro da mesma nacionalidade. Exatamente. E é isto o nosso trabalho, é definir dentro de cada mercado, de cada país, quais são os segmentos que nós queremos. E podemos estar a trabalhar só com Londres, ou podemos trabalhar com Liverpool, com Manchester, ou com outra cidade que tenha voos diretos para Portugal. Agora, nós temos é que definir isto. Não nos importa estar a investir muito dinheiro por exemplo, em mercados, que naquele momento, e também é um dos erros também que é cometido, em que não tem voos diretos para Portugal. Se eu estou a investir, às vezes há aqueles voos sazonais, não é?
em que temos durante o verão, e eles depois chegam ali a outubro, novembro e deixam de existir. E as empresas mantêm uma estratégia durante o verão para atingir aqueles mercados, e depois chega a novembro e continua a estratégia. E durante 6 meses estão a gastar dinheiro para pessoas que à partida não virão naquela altura. Por isso, definir os mercados é importante. Depois é também importante definir que tipo de mensagem lhes queremos comunicar. Como estava a dizer, comunicar em Londres, eu posso comunicar para um tipo de pessoa que tem umas praias fantásticas e as pessoas vão para o Algarve. Posso comunicar para um tipo de pessoas que gostam da natureza e elas podem ir para os Açores. Posso comunicar para malta que gosta de atividades radicais e elas vão para Melgaço, por exemplo. E é isto tudo que nós temos de trabalhar. Uma cidade tem imensas pessoas que nós podemos alcançar. E hoje em dia, com a questão da comunicação digital, com o Facebook, que as publicidades são feitas, são super direcionadas. Nós conseguimos chegar quase à casa das pessoas e dizer, ok, eu quero dizer à Susana que está no Porto, às 9 da noite depois do jantar, que ela deve, daqui a 15 dias, estar em Melgaço a fazer uma atividade radical. E eu, com as ferramentas que tenho disponíveis hoje, consigo fazer isso. E a Susana vai estar no seu telemóvel e vai-lhe aparecer ali uma pesquisa e vai dizer, é mesmo isto que eu quero. Por isso, é este tipo de trabalho, é super detalhado, porque nós temos que ir a este pormenor, porque se calhar é a Susana que eu tenho que atingir e não a pessoa que está ao seu lado, porque se calhar a pessoa ao seu lado não tem os mesmos interesses. E é isto que é feito. A questão dos mercados, a questão da comunicação, e eu passei à frente a questão da estruturação de produto. Por vezes nós temos recursos e todos os destinos têm recursos, todos os destinos têm igrejas, todos os destinos têm pelourinhos, eu estou a falar de coisas mais simples que todos têm, mas depois não os interpretamos. E não estão ligados. E quando nós conseguimos estruturar isto, criar um storytelling que seja atrativo para quem resida, para quem visita, que compreenda ali valor, eu consigo depois ir a estes mercados, comunicar daquela determinada forma e as pessoas efetivamente virem. Nós temos um dos melhores exemplos que eu posso dar, e é daqueles destinos que eu acho que é um laboratório do IPDT. Nós já trabalhamos com o Melgaço há muitos anos, 6, 7 anos talvez, desde o plano estratégico, e tivemos a possibilidade de acompanhar a implementação do plano. Estivemos a implementar uma coisa interessante, que é, quando nós olhamos para planos estratégicos, eles por vezes são aqueles documentos que depois não são colocados em prática, mas quando nós ficam na gaveta, como exatamente, dizer. Mas quando nós implementamos, temos os resultados que, por exemplo, Melgaço teve. Melgaço, por exemplo, foi um dos primeiros exemplos. Eu já trabalho há 10 anos de destinos que cumpriram todas as ações que estavam no plano estratégico. E o que é que isso, mas o que é que isso nos diz? Diz-nos que, por exemplo, em Melgaço, em 2020, foi do Minho um dos destinos que menos cresceu, menos diminuiu as suas dormidas. E em 2021 foi do que mais rápido recuperou. Isto porquê? Porque nós tínhamos aqui uma capacidade de oferta, um setor que foi se tornando resiliente à quebra e mais rápido para a subida. Isto, se não fosse suficiente, nós podemos ir à questão dos valores. Nós em Melgaço, em 2016 ou 2017, tínhamos um RevPAR de cerca de 8 ou 9 euros, já não me recordo bem qual é o valor. Em 2021, mesmo com os impactos da pandemia, nós conseguimos elevar o RevPAR para 27 euros. Ou seja, estamos a falar do mesmo quarto, que em 2017 rendia 8 euros e hoje rende 27 euros. Isto para os empresários é fantástico. Estamos os lençóis... Tens dados concretos para também apresentar e para as pessoas perceberem as mais-valias, não é? Exatamente isso. E muitas vezes a questão que estávamos a falar também, eu não sei se estamos nos a alongar muito na conversa, mas muitas vezes eu penso no seguinte, e tu falamos há bocadinho de Gaia, antes de entrarmos aqui no podcast. A questão de Gaia tem um produto único. O vinho do Porto, as caves, não é? Portanto, realmente, e tinha tudo, eu costumo falar disto até nas aulas, porque realmente Gaia tem tudo para funcionar. Depois faltava a questão da hotelaria, a tal estruturação dos produtos, tem praias fantásticas, é muito grande, portanto temos a questão do território, a dimensão do território, mas vocês também pegaram em Gaia também, não é? E portanto também conseguiram, também podes aqui explicar um bocadinho, porque isto é complicadíssimo, porque uma coisa, já é difícil nós organizarmos a nossa casa, organizar um hotel ainda mais, agora um destino é muito complicado. E depois, quando vemos o resultado final, se calhar até olhamos para aquilo, mas isto era óbvio.
Claro, exatamente. E as pessoas Um, nem percebem o trabalho Sim, que tu tiveste são muito, naquilo. não, foi muito brainstorming feito pela equipa, com o município, para ver qual era aquilo, como é que nós queríamos. A questão de Gaia era um caso muito simples. Como disse, era necessário afirmar Gaia no panorama turístico. Havia turistas que chegavam, até porque estavam no Porto e iam a Gaia, é só atravessar a ponte, mas não tinham a noção de que estavam em Gaia. E era importante que as pessoas soubessem que estavam em Gaia. E, desculpa, e dormiam no Porto e o dinheiro ficava para o Sim, Porto, sim. não é? E então nós começamos a desconstruir isto. Ok, então, mas o que é que nós temos em Gaia que efetivamente é diferente? Porque isto, eu acho que o maior desafio do turismo, quer sejamos um destino, quer sejamos uma empresa, é encontrar alguma coisa que nos diferencie. Pode ser, às vezes, há bocado falamos de inovação, por vezes associamos a inovação muito à questão da tecnologia. A inovação não é só tecnologia e eu acho que as mais eficazes até vêm da inovação não tecnológica, é a capacidade de nós termos de parar e pensar em que é que nós podemos fazer diferente. E então, acho que isso é importante. E em Gaia nós paramos para pensar o que é que nós temos em Gaia que é diferente. Ok, nós temos as caves de vinho do Porto, já lá vamos falar, temos as praias, temos monumentos, temos património Unesco, temos praias fluviais, temos uma fantástica costa, uma reserva, temos imensos espaços naturais. Ok, mas isto é preciso trabalhar isto, é preciso organizar desta forma. Mas disto tudo, nós precisamos decidir algo que nos permita ir ao mercado e dizer nós somos bons por isto. E aquilo que nós vimos foi que há só Gaia é que tem caves de vinho do Porto. E isto é aquilo que... E o vinho do Porto é uma marca conhecida mundialmente. Exatamente. Por isso nós conseguimos criar ali e afirmamos, ok, nós somos a casa de vinho do Porto. Gaia da Home of Porto, é esta a marca que estamos a trabalhar e vamos dizer isto ao mercado. Porque de facto nós temos as caves de vinho do Porto, nós somos únicos por isso, ninguém consegue replicar isto, porque por vezes quando os destinos inovam passadiços, ok, eu amanhã posso ter passadiço em qualquer sítio. Mas vinho do Porto, vinho do Porto não, e as caves não vão sair dali. As caves, não é o vinho do As caves não vão sair Porto, dali. Agora, isto é de facto aquilo que nos vai permitir posicionar e dizer, ok, o turista, ok, Gaia, tem isto, vamos lá. E isto é importante. Eu vou a Gaia, vou a ver as caves, mas eu não quero que a visita acabe aqui. Então como é que nós vamos conseguir que as pessoas fiquem mais tempo em Gaia? Vamos-lhe estruturar e vamos dizer que temos praias boas. E isto foi criado um shuttle que permite ligar a zona das Caves de Gaia durante todas as praias e permite que os turistas saiam e entrem nas praias que entenderem e permite dar uma vista fantástica para quem quiser andar e fazer praia, sim, etc., sim. fazer desportos náuticos. Ok, mas eu estou aqui, eu posso fazer isto durante uma manhã, uma tarde. Ok, eu quero que as pessoas continuem a circular Gaia. Então vamos dar continuidade e chegamos aqui à parte central de Gaia, que é a parte que está menos preparada para o turismo, naturalmente, mas aqui efetivamente é onde temos estas vertentes culturais. Temos aqui um mosteiro de Grijó, por exemplo, temos o mosteiro de Pedroso. O pôr do sol, porque hoje em dia sim, é sim. E temos isto tudo, esta cultura que tem muito forte. Então vamos criar aqui um núcleo dedicado à cultura. E é isto que estamos a trabalhar aqui. Ok, nós temos caves, temos praias, temos cultura, mas queremos continuar a fechar este círculo. E então vamos trabalhar aqui a zona ribeirinha, a zona do Rio Douro, porque as pessoas só passaram anos a conhecê-la através dos passeios de barco. Vamos criar... E desculpa só também aqui a questão que falaste há bocadinho, fazer a ligação, a questão da Aforada e das tradições, porque assim nós temos uma freguesia, não é? De pescadores que ainda tem muita identidade e portanto as pessoas vão jantar à Aforada, isso também faz parte, a gastronomia e o vinho, portanto temos aqui tudo para funcionar. A Aforada é um caso muito particular porque nós identificamos ali com um pedaço que nós temos ali de muito bom, muito autêntico, muito genuíno. A questão do mercado da Aforada também é muito genuíno, entrar, fazer aquela experiência, por isso acaba por ser daquelas coisas que no meio disto tudo se isola, como as caves, como os mosteiros, como as praias. Não é? Se destaca e é aquilo que as pessoas podem efetivamente levar de genuíno e marcar, é aquele contacto com as pessoas. Por isso, trabalhar Gaia foi este desafio. Primeiro, encontrar alguma coisa que nos permitisse competir internacionalmente e, de facto, este trabalho permite que depois os investidores vejam valor no território para investir e temos visto que tem aumentado imenso em termos de oferta de alojamento.
e boa oferta de alojamento, que é muito importante. Temos ali a questão do WoW, que também veio trazer uma dinâmica Animação, era muito isso que eu interessante. também ia te falar. Se calhar os destinos também têm que perceber que não é só. Antigamente o turista queria dormir bem, Uhum. era mais passivo. Hoje em dia um turista quer também atividade, quer Sim. ser ativo e, portanto, a questão da animação, Gaia também pegou nisso de forma acho que brilhante, não Sim. é? E no fundo é isto tudo, é olhar para agora, e voltando naquilo que eu estava a dizer, olhar agora para aquilo que foi o modelo de desenvolvimento turístico e ver, ok, temos 4 polos, mas isto era óbvio. Como é que ninguém se tinha Pois, pensado nisto no início? Mas lá está, depois o resultado final, quando nós conseguimos passar, isto não, uma das coisas que nós tentamos fazer no IPDT é fugir àqueles planos estratégicos, 500, 700 páginas, porque ninguém os ninguém lê, os lê, eles não vão ser implementados, por isso se nós exatamente. conseguimos trazer para uma imagem aquilo que são 700 páginas e dizer que as pessoas, ok, façam isto. E as pessoas entenderem essa mensagem, é muito mais fácil que destino para já implemente e depois as empresas sigam o caminho. E este é também o desafio da parte do planeamento de quem está cá, que é simplificar, e é para isso que nós somos pagos, que é simplificar as nossas ideias e propor coisas que na prática Mais possam. palpáveis, mais, Exatamente. não é? Que uma pessoa percebe realmente o retorno Sim. que vai ter. E realmente também há outra questão que é importante, e acho que nos últimos anos tem-se visto isso, é a parte dos municípios. Compreenderam a importância do turismo, Uhum. realmente acho que neste momento toda a gente percebe que o turismo é realmente fundamental para o desenvolvimento do nosso país e mudar mentalidades, porque eu acho que acima de tudo, e eu estou aqui um bocadinho de fora, não é, também a observar e vou-me apercebendo que há um esforço dos municípios, hoje em dia qualquer local em Portugal, podemos ir ao interior, uma localidade pequenina, que tem uma estratégia para turismo ou que pensa no turismo. Isso é fundamental. Isso também faz com que quem está a estudar, e lá está o que eu penso muito nos nossos alunos, que perceba que há muitas oportunidades, que não é só realmente centrarem-se aqui nas cidades, mas pegar no que há ou que está por fazer e ter esse cuidado, não é? Portanto, hoje em dia já temos muitos exemplos interessantes, vocês têm imensos, não é? Basta pegar aqui e ver o que é que vocês Sim. referem, porque realmente havendo um, depois já é mais fácil os outros perceberem, então se Gaia funcionou, vamos também se calhar Uhum. aplicar e Sim. vamos nos preocupar com esta realidade que é o turismo. Portanto, eu acho que de uma forma muito, muito simples e eu estou encantada, porque realmente não podia ter melhor convidado, eu acho que conseguimos dar aqui uma visão do que é que vocês estão a fazer, também da perspectiva que vocês têm e do fundo da mudança de paradigma, porque acho que está por trás disto uma grande mudança no turismo acima de tudo também dar esperança a quem está nesta área, porque realmente eu acho que se a área que tem tudo para crescer e para crescer bem é o turismo. Temos alguns desafios, eu por exemplo ainda esta semana fui à Ribeira, ao Centro Histórico, e eu penso assim, se calhar a gestão de cargas dos destinos, eu não sei se vocês também falam muito nisso, ou Uhum. claro que se preocupam, não é? Sim. Mas, por exemplo, eu vi alguns casos mesmo lá fora em que as pessoas têm acesso digitalmente, que temos essas ferramentas, ao número de pessoas que estão a visitar a Torre dos Clérigos, ou que estão em São Bento, ou Uhum. que estão na Lelo, que é um Sim. exemplo que normalmente acho que os locais já não vão à Lelo, não é? E se calhar uma plataforma que faça essa gestão também é uma área que é É. importante, não é, Daniel? O grande desafio é que nós consigamos, quando nós falamos em concentração de pessoas em determinado sítio, é porque elas veem valor naquele sítio que não veem noutros sítios, porque se nós tivéssemos, em vez de 3, imaginemos, não estou só a dar o caso do Porto, porque isto acontece nas Claro, em principais todo grandes lado. cidades, se nós tivermos só 3 sítios, as pessoas vão se concentrar nesses 3 sítios. O nosso desafio, enquanto gestores de destinos, é encontrar mais outros 3 para que, em vez de ter 100 pessoas em 3 sítios, tenhamos 100 pessoas em 6, e isso vai fazer com que a capacidade a sobrelotação dos destinos vá diminuindo. Por isso, o desafio não está só
em ter os turistas cá. O desafio passa por lhes dar valor para que eles possam distribuir-se. E isso que está a dizer da questão de termos conhecimento em tempo real de quais são o volume de turistas que estão num determinado sítio, há de facto muitos destinos que fazem isso. Eu acho que o melhor caso que conheço tem a ver com Amsterdão. Eu também ia falar, Amsterdão é fantástico. É fantástico. Nós tivemos, nós no IPDT fazemos, além dessa revista que sai anualmente, fazemos uma conferência internacional com convidados dos principais destinos turísticos, das principais empresas. Ela decorre sempre no Hotel Sol Verde e estamos a prepará-la, por isso ela vai ser anunciada muito em breve, que reúne no fundo estas pessoas que tentamos trazer, que pensem diferente, que façam diferente. Que é o caso de Amsterdão, esteve connosco há cerca de 4 anos, numa altura em que se começava a falar em overtourism, em que víamos exemplos de, por exemplo, Veneza, de outras cidades que estavam já com alguns problemas na questão da gestão turística, e Amsterdão trouxe-nos um paradigma que eu acho que é interessante, que é, existia uma plataforma que monitorizava as manchas de calor através dos smartphones nas principais atrações turísticas, e a questão que lhes era entregue a essas pessoas era dar-lhes sugestões de coisas alternativas que elas podiam dizer, e dizerem, ok, no museu que tu queres ver às 9, vão estar, ou neste momento estão, uma mancha vermelha, ou há uma fila de 1 hora. Aproveita isto e faz antes... Descontos, por exemplo. Sim, ou, por exemplo, é uma das soluções, mas podemos dizer, a aplicação, a plataforma, emitia uma mensagem a dizer, ok, se vies às 7 da tarde, por exemplo, em vez de estás 1 hora na fila, estás 15 minutos, e aproveita, agora, às 9, vai ver aquele ponto ali. E a plataforma, e isto no fundo é tudo... Embora haja já a questão da inteligência artificial, é tudo muito trabalhado pelas pessoas. Ou seja, claro, isto tem que ser tudo pensado pelos planeadores, pelas pessoas que estão, e lá está a importância dos recursos humanos, das possibilidades de carreira que nós podemos ter no turismo, não só aquelas que estão no front office. Por exemplo, a pessoa que está a gerir esta plataforma, que está a pensar, ou as pessoas que estão a pensar isto, que dizem que, ok, vamos medir isto, vamos sugerir aquilo àquela hora, e no fundo as pessoas vão circulando pela cidade de Amsterdão para evitar estas situações de saturação em determinados momentos, porque de facto o que acontece é que Amsterdão tinha picos muito grandes às 9, 10 da manhã naquele museu central, e depois ele, ao longo do dia, não tinha tanta afluência de pessoas, porque depois havia uma ideia de que aquele museu era bom para ver às 9 da manhã, ou da parte da manhã, e depois da parte da tarde não havia procura para ele. E se nós desconstruirmos esta ideia, isto passa muito não só por estas plataformas, e isto é tecnológico, ok? Passa também pela questão da inovação que eu falei, não tecnológica, que eu falei há pouco, que é, ok, eu não vou comunicar aquele museu às 9 horas. Pronto, acabou. Eu não faço nada àquela hora, eu vou comunicar que às 9 horas é fantástico para estar do outro lado da cidade a fazer este tipo de atividades. O canal, por exemplo. E vamos desconstruir isto, vamos criar artigos, sugestões, vamos trabalhar e é isso que nós também fazemos, trabalhar com influencers, vamos trabalhar com bloggers que nos permitam construir esta mensagem e desconstruir a mensagem que tínhamos antes, de que às 9 horas era bom para fazer aquele museu. Vamos criar conteúdo para que as pessoas, quando estejam no Google a pesquisar o que é que eu posso fazer às 9 horas em Amsterdão, vou ter sugestões de coisas alternativas em muitas outras áreas da cidade. E isto é que é importante, é inovação tecnológica por um lado, acompanha, é fundamental, mas depois esta inovação não tecnológica, cérebro, exatamente, recursos por trás. É muito importante. Portanto, acabamos em beleza. Acho que sim. Acho que foi o melhor final para esta conversa, e realmente os recursos humanos sempre por trás. Pode haver tecnologia e vai continuar a desenvolver, mas realmente é o que nós temos, sim, e é por isso que estes jovens também devem se esforçar. Olha, vou-te agradecer mais uma vez, foi mesmo um prazer. Acho que eu estou morta por ver o resultado, mas vai dar muito, muito conteúdo para aulas, e acho que vai ser realmente uma boa forma de motivar os alunos e perceberem que há muito mais por trás do que o que nós vamos falando hoje em dia, ouvindo na televisão. Obrigada, e espero encontrar, talvez no Sol Verde, muito obrigado, para assistir à vossa conferência. Muito obrigado. E queria só deixar votos de muito sucesso para todos os alunos que nos estejam a ouvir e ver, e de facto é essa mensagem que passamos aqui que é importante, e muito obrigado pelo convite. Obrigada eu.